O que é a crase? Quando ela ocorre? Confere aqui comigo no vídeo. Primeiro, a definição. A palavra crase significa junção ou fusão. E ela ocorre quando dois sons A foram juntados num só. Então, é como se eu tivesse A mais A é igual ao A. Dois sons A foram juntados. Mas para isso eu preciso indicar essa junção na escrita. E aí eu uso este acento aqui, que os gramáticos chamam de acento grave. Mas também você pode encontrar com este outro nome, acento de crase ou o A craseado. A pergunta é, quando nós vamos juntar dois A's? Em que situações dois A's podem ser juntados? Confere aqui comigo 3 exemplos que cobrem esse fenômeno, que é um fenômeno a respeito do som, dois A's que se juntam na fala, mas que também tem a ver com o que nós chamamos de regência, quando algumas palavras, como é o caso de alguns verbos, alguns nomes, como é o caso de alguns substantivos, adjetivos e advérbios, exigem a presença do A como uma preposição que se junta a um outro A de outra palavra. Como assim, professor? Vamos lá, visualizando fica melhor para nós entendermos. No primeiro caso, quando de dois A's nós podemos juntar? É quando um A é preposição e o outro A é um artigo. E aí eu tenho que indicar isso usando a crase, o acento de crase. Exemplos. Vamos à padaria. Neste primeiro caso aqui, o verbo ir, ele é um verbo que exige a presença da preposição a, que vai a algum lugar. Perceba que na fala aparece um a, que neste caso é a preposição, e a outra palavra, a padaria, é um substantivo feminino, que é acompanhado do artigo a. Então vamos a algum lugar, vamos à padaria. Então dois A's foram juntados num só. Aqui eu coloco a crase. Na dúvida, você trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer ao, aí você já sabe que a crase deve aparecer ali. Por exemplo, vamos à padaria, vamos ao supermercado. Eu troquei uma palavra feminina pela palavra masculina e apareceu o artigo o. Então isso indica que, de fato, diante da palavra feminina apareceu o artigo a, o verbo ir exige a preposição a, houve a junção de dois A's. De maneira semelhante, no segundo caso aqui, nós temos mais uma vez um verbo que exige a preposição. Neste caso é o verbo dar. O verbo dar é um verbo que tem dois complementos. Um não precisa de preposição, mas o outro precisa. Dois complementos, palavras que completam o sentido. Neste caso, dei o presente a Maria. Quem dá algo a alguém. Então perceba que no seu segundo complemento, o verbo dar exige a preposição a. Neste caso aqui, apareceu a palavra Maria, acompanhada do artigo feminino, definido feminino, à frente do substantivo Maria. Portanto, devo indicar na escrita a junção desses dois A's. E por isso a crase aparece aqui. Então nós já sabemos que no primeiro caso, nós podemos juntar um A, que é preposição, com outro A, que nestes casos aqui nós vimos são artigos. Mas quais os dois outros A's que podem aparecer, que podem se juntar para formar a crase? Vejamos aqui um segundo exemplo. Acompanha comigo. Quando eu tiver, mais uma vez, o a como preposição unindo-se ao pronome demonstrativo a, ou ao pronome demonstrativo aquele, no masculino, aquela, no feminino, ou ao pronome demonstrativo aquilo, a preposição também será exigida. Olha aqui os exemplos. Fiz alusão às lições. Quem faz alusão a alguma coisa. Aqui eu tenho um substantivo feminino que exige a presença da preposição a. Quem faz alusão a alguma coisa. A palavra lições, palavra feminina, aqui ela está no plural e o artigo está no plural. Então eu juntei o a da preposição exigida por alusão com as de lições, substantivo feminino. Então fiz alusão às lições, por isso que a crase entra para indicar essa junção dos dois A's. De maneira semelhante, mais uma vez aparece aqui o verbo ir, ele apareceu anteriormente,
Aqui, ó, iremos àquele lanche. Quem vai a algum lugar. Observe aqui. Aqui o a se junta a aquele, que é um pronome demonstrativo. Então aqui, ó, dois as se juntaram. E, portanto, isso deve ser indicado na escrita. Na dúvida, você troca por uma palavra masculina. Quem faz alusão às lições, aí você troca por uma palavra masculina. Fiz alusão aos exercícios. Percebeu que apareceu o artigo se unindo com a preposição aos exercícios? Fiz alusão aos exercícios. Fiz alusão às lições. Portanto, se dois as se juntam ali, como é o caso aqui, ó, artigo, pronome, crase. Artigo, pronome, crase. E o terceiro caso, professor? O terceiro caso, confere aí. Então no segundo caso nós já vimos que esse a, preposição pode ser unir a artigo de forma crase, mas também pode ser pronomes demonstrativos. Deixa eu só isolar esse daqui. E qual é o outro caso? Confere aqui comigo o terceiro caso, em que dois as podem se juntar num só. É quando a preposição a se junta ao pronome relativo a qual, singular, ou as quais no plural. Observe aqui um exemplo que eu coloquei. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Aqui a junção do a, que nós já sabemos que é a preposição, mais o outro a acompanhado de as quais no pronome relativo, a qual ou as quais. Mas onde esse a aqui, preposição, aparece? Ora, quem se refere a alguma coisa. Então esse a aqui, deixa eu indicar aqui para vocês. Eu me refiro a as roupas, as quais. Então essa preposição vem do verbo referir, que exige a preposição a. Quem se refere-se a alguma coisa. E junta-se a expressão as quais, que nesse caso é pronome o quê? Relativo. Então eu indico aqui na escrita que houve a junção desses dois as aqui. Certo? Eu espero que tenha ficado claro para você. Na próxima videoaula eu vou falar um pouco sobre outras expressões em que o pronome, ou melhor dizendo, em que o a craseado, ou acento de crase, ou acento grave, como alguns outros autores usam, ele deve ser usado. Ficamos então para a próxima aula. Fiquem com Deus, até mais, tchau.